Bem-vindo ao mundo dos dados abertos. Essa é a nossa primeira aula do curso de investigação de poder local aqui em Curitiba. E a primeira aula vai se tratar de dados abertos e do portal de dados abertos da Prefeitura. Encara essa aula não como um material técnico, mas sim uma maneira de exercer a tua cidadania na era digital. A gente vive num momento histórico, com inteligência artificial pipocando, muita informação ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de dados, a gente tem que entender que todo mundo precisaria ter a capacidade de ler, interpretar e manipular dados da prefeitura, do estado, da federação. Então, a premissa é muito simples, é desmistificar a complexidade dos dados e você entender o que é API, JSON, CSV, XLSX, enfim, os arquivos que percorrem o vocabulário da internet e dos dados abertos. É muito comum quando a gente está no debate de TikTok, Instagram, que alguém vem e fala assim, os dados são o novo petróleo, a inteligência artificial vai dominar o mundo, por que ela deve fazer isso, não deve fazer aquilo, enfim. Isso tudo começa com a disponibilização de dados oficiais. Por quê? Porque ela prevê comportamento, dependendo da quantidade de dados que sejam fornecidos. Você consegue, por exemplo, prever o comportamento de compra em determinado bairro, seja de mercado, seja de consumo, seja de lazer. Então, o governo tem esses dados brutos, além, claro, das investigações e dos processos administrativos que ele faz com esses dados. Mas ele tem esses dados brutos, completos, que podem ser repassados para a população. Então, cabe a gente colher esses frutos e conseguir transformar esses dados brutos em informação para investigar, para elogiar. Se o governo não disponibiliza os dados de forma aberta, bruta, ou então quando o governo disponibiliza os dados, mas eles não são explicáveis por eles mesmos, também se cria uma barreira daí geracional, informacional, que faz com que as pessoas não entendam como usar aqueles dados para interpretar o que o governo está fazendo. Curitiba é um caso que dá dados abertos de uma forma tranquila, mas depois a gente vai ver um pouquinho como, às vezes, dependendo da fonte, ele está desatualizado. Mas, por exemplo, se você olhar para o Paraná, apesar de ter dados e portal da transparência, a coisa é tão picotada, a coisa é tão difícil de explicar, que ele acaba não sendo realmente efetivo nos dados abertos e principalmente nessa questão de que as pessoas possam olhar para aqueles dados e chegar em alguma coisa. Então vamos começar do começo. O que diferencia dados abertos para um arquivo na internet? Bom, de acordo com a Open Knowledge Foundation e outros materiais internacionais, dados abertos são quando eles podem livremente ser utilizados, reutilizados e redistribuídos da maneira que as pessoas quiserem, tendo no máximo uma referência, uma exigência de acreditar a autoria e compartilhar pela mesma licença. Então, eu não posso pegar um dado aberto, por exemplo, e com o mesmo dado vender ele como um dado privado. Então, de novo, disponibilidade e acesso, reutilização e redistribuição e participação universal. Então, dentro da transparência, a gente tem a transparência ativa e passiva. A passiva é o modelo reativo, é quando o governo é perguntado por um cidadão e responde essa pergunta entrando no sistema. O cidadão vai pede um protocolo, faz tudo bonitinho, tá? Essa é a forma passiva de transparência. Enquanto a ativa é onde reside o dado aberto, ou seja, o governo antecipa a demanda, publica as informações espontaneamente em formatos acessíveis antes que alguém peça. Então essa é a diferença, principalmente do acesso a esses dados. Ele já está disponível, não preciso fazer um protocolo, não preciso fazer um pedido de informação, não preciso brigar na internet, ele vai estar lá. E eu acho que um dos maiores problemas da internet é a falta de padronização dos dados. Então, até dentro de uma mesma prefeitura, cada secretaria disponibiliza de um jeito. Seja orçamento, seja compra, enfim, claro que também varia de cada setorial o que é comprado. Mas isso não significa que não possa ter uma linha, né, coerente que você consiga comparar dados de secretarias diferentes sobre o mesmo critério. Então, essa falta de padronização, eu não estou falando especificamente de Curitiba, leva a reduzir a quantidade de pesquisas e de investigações que a gente tem, comparando, por exemplo, sei lá, se eu compro um, uma TV para a Secretaria de Educação, ou melhor, uma TV para uma escola e para um postinho de saúde, tem vezes, eu não digo que é o caso de Curitiba,
mas tem vezes que eu não consigo comparar porque a maneira que o dado é disponibilizado é diferente. Então a ideia é que sempre um portal de dados abertos ele siga um modelo internacional, padrão utilizado, como CSV, JSON, GTFS, por exemplo. GTFS no transporte público, ele traça a rota, ele traça às vezes horário, ele tem algumas informações importantes, nesses dados disponibilizados. Então, o primeiro formato é o CSV. O CSV é muito parecido com o Excel. Muitas vezes você já viu um arquivo disponibilizado, em vez de ser no formato XLSX, que é o do Excel, é disponibilizado CSV, e muitas vezes quando você importa ele para o Excel, ele vem desformatado. Falta de acento, vindo interrogações no meio da palavra. Isso porque você precisa informar para o Excel qual é a codificação daquele CSV. Mas como o CSV, às vezes, ele é muito mais fácil de ser utilizado e universalmente aceito, ele é o padrão da maioria dos portais de dados abertos do mundo. Então, se você abrir um CSV, por exemplo, no bloco de notas do seu computador, ele vai poder aparecer lá, nome, ponto e vírgula, telefone, ponto e vírgula. Ele tem um separador. Esse separador são as colunas da tabela do Excel, esse ponto e vírgula. Enquanto ele dando enter, né, dando espaço, daí ele interpreta como se fosse uma nova linha, em vez de coluna. Então, dessa forma, a gente consegue estruturar dados muito facilmente num bloco de notas, ficar leve e consegue daí replicar esses dados aonde estiver, em qualquer lugar do planeta. Enfim, isso ajuda muito a entender como é a receita de bolo, assim, da transparência do município. Agora, ele tem sua limitação. Então, o SSV ele obriga todo mundo a ser plano. Então, ele tem que caber em linha e coluna. Ele funciona bem para lista de compra, lista de funcionários, lista de salários, enfim. Então, o CSV é plano. Ele obriga todo mundo a caber em linha e coluna. Então, funciona bem para lista de compra, lista de funcionário, lista de salário. Mas ele falha em dados complexos para dados complexos e hierárquicos. Então, por exemplo, a árvore genealógica de uma família, itinerário de um ônibus com múltiplas paradas e horários flexíveis e variáveis. Então, ele serve muito bem para uma lista estática, mas ele acaba sendo um modelo difícil quando você tem mais complexidade dos dados. O segundo formato é o JSON. O JSON é uma linguagem da web, em JavaScript, e ele consegue, em vez de usar tabela de linha e coluna, ele consegue falar, olha, dentro do meu local eu tenho bairro, rua, coordenada, e isso tudo, enfim, tem tantos valores. Eu não preciso ter necessariamente a mesma quantidade de coluna e linhas de cada informação, sabe? Isso eu consigo hierarquizar, eu consigo trabalhar melhor com esses dados. Então aqui são os dois principais, assim, e é importante notar que quando você está tratando de basicamente uma lista, é melhor usar o CSV. Quando você está tratando mais de problemas complexos, daí sim você usa o JSON. Isso ajuda a ampliar e enriquecer a informação. E por fim, acho que muita gente já ouviu falar de API. A API é como se fosse uma ponte entre o servidor que tem aquele dado em tempo real e a pessoa que está do outro lado querendo essa informação. Então ela consegue acessar mais rapidamente aquela informação porque existe já um caminho definido e muitas vezes usam a API para já dentro de um computador conseguir chegar, fazer um programa e esse programa ficar coletando, por exemplo, todo dia 9 horas da manhã da API da cidade, do município, do estado, da federação, enfim, da região metropolitana. Então, a API facilita esse processo de você não ter que ir até o site toda vez, por exemplo, baixar um diário oficial, como a gente tem que fazer. Se o diário oficial do Curitiba tivesse uma API, era só criar um programa, ele baixaria automaticamente todos os dias. Bom, então agora a gente abre o portal de dados abertos de Curitiba, depois que a gente dominou esses formatos, entendeu o que são esses formatos, para dar uma olhada no portal de dados abertos e ver o que ele pode proporcionar para a gente, tá? A interface é muito simples, né? Você tem inícios, conjunto de dados e canal de dúvidas, você pode fazer seu login também. Então você tem por uma cidade mais democrática e participativa, eles geralmente valorizam muito o 156 e o Fala Curitiba. E você descendo, você vê que tem conjuntos de dados, né? São 32 conjuntos de dados e já está categorizado ali. Então tem clique economia, atendimento 56, base de alvará.
e o tipo de arquivo disponível. Então você pode ver embaixo aqui o CSV, qual é a quantidade de dias, né, que foi atualizado a última vez. Então, por exemplo, o Clique Economia, ele foi atualizado ontem, né, eu estou gravando dia 18, ele foi atualizado dia 17, quantidade de pessoas que viram, e CSV lá, que é a base. A maioria sempre, assim, é CSV, é difícil que tenha um outro modelo, um outro, enfim. Mas vamos, por exemplo, eu quero olhar o saldo orçamentário da cidade, né? Então eu clico, eu posso inclusive me inscrever. Então, por exemplo, atualizou um dado da prefeitura sobre o saldo orçamentário. Eu posso me inscrever nesse sininho e ele vai vir para o meu e-mail, sempre que essa base de dados for atualizada pelos servidores, pela prefeitura. Então ele vai me falar aqui qual a secretaria responsável, qual a pessoa responsável por esses dados, qual é a frequência da atualização e qual é, enfim, o período que essa atualização se remete, assim, né? E aquela regrinha básica, assim, do portal e como você pode fazer acesso, o uso, etc. Tá? Então, você vai clicar em dados, e ele vai aparecer vários dados aqui. O que vai valer, o que você precisa anotar, é o último. Então você abre e ele me mostra, ele dá uma prévia do que tem dentro do arquivo. Então, tem lá então eu tenho lá o ano, né, a empresa, a sigla da empresa, o código dela, o descritivo, enfim, tem vários dados que você pode olhar aqui, ó, o tipo de função, ação, programa, né? E por que isso aqui é importante? Quando você vai olhar, depois eu vou mostrar nas próximas aulas, nos cursos de diário oficial, no curso de, de como olhar PPA, LOA, LOA, que são plano plurianual, lei orçamentária, lei de diretriz orçamentária, você pode comparar o código, tá? No planejamento da prefeitura, como está sendo executado aqui, né? Então você sempre vai ter código de ação, o que foi essa ação, tipo de categoria de despesa, né? Então eu posso averiguar se esse orçamento está sendo feito corretamente ou não. Então eu posso vir aqui, como eu quero baixar esse dado, eu posso clicar, né, e fazer download. E daí escolho qual a base de dados eu quero. Então eu posso baixar a base e baixar o dicionário, caso eu queira saber o que cada coluna significa. No caso eu não vou baixar, então eu clico no download e ele já baixou. Então eu posso abrir um Excel, né? Posso abrir um Excel. E como que eu puxo isso aqui? Eu vou puxar pelo abrir? Não vou puxar pelo abrir. Eu venho na aba de dados, depois de texto CSV ali em cima, e clico para fazer o upload daquela tabela que a gente acabou de baixar, né? Então, nos meus downloads, ele está na primeira aqui, dou dois cliques, ele vai abrir uma tela nova no Excel. Ele já vai vir com a origem de arquivo, delimitador e tal. Então, por exemplo, lembra que eu falei do ponto e vírgula? Se eu clicar só vírgula, ó, ele aglutina tudo numa coluna só, porque ele fala, não tem nenhuma vírgula aqui, então não vou separar em coluna. Então eu preciso delimitar sempre delimitar o delimitador para que ele interprete direito e me traga a informação correta, tá? Eu dou uma olhada, eu vejo que não tem nenhum erro de formatação, de acento, de C cedilha, coisa do tipo, e clico em carregar. Quando eu carrego, ele já me devolve toda a base, né? Então, veja, ele falou que carregou 9.105 linhas, e realmente eu posso olhar cada coisa que eu posso fazer. Então, por exemplo, se eu vou na descrição aqui, quero saber só o que foi gasto já com o armazém da família. Então, eu clico em armazém e pronto, eu tenho todas, ó, eu tenho um descritivo, que é do Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba. Ele está na função de assistência social, abastecimento, nome do programa, Programa Viva Curitiba Cidadã, né? Então eu tenho todas as despesas de capitais, por aplicação direta, etc. E vou indo até o fim, tem a data que foi realizado isso, qual foi o orçamento inicial, atualizado e empenhado e liquidado, ou seja, aquilo que foi pago realmente, né? E se devolveu alguma coisa, se foi anulado alguma coisa, enfim. Então aqui, a partir disso, eu consigo averiguar
os programas da prefeitura, o que já foi gasto, não foi, então, por exemplo, eu quero saber o quanto a prefeitura gastou na saúde por enquanto, tá? Eu posso vir inteiro aqui, apertar Ctrl Shift e asterisco. Eu shift o meu, mas pode ser só Ctrl asterisco. Eu aperto o shift porque o meu asterisco está em cima do 8, então eu preciso apertar asterisco, por isso que eu preciso apertar o shift. Mas se você tem um asterisco direto, você não precisa só apertar Ctrl asterisco, ele seleciona toda a tabela como está selecionada aqui. Daí, eu posso vir inserir tabela dinâmica. O que a tabela dinâmica faz para mim? Eu posso comparar tipos, posso comparar setores, por exemplo, saúde, educação e tudo mais. Então, se eu, por exemplo, colocar descritivo de unidade, ele vai me mostrar todas as unidades. E também posso ir lá embaixo e colocar valor liquidado, tá? Então, se eu clico, hoje já tem uma tabela do quanto foi liquidado dentro da prefeitura, né? Mas, pô, Rafa, aqui eu queria delimitar uma data específica, assim fica ruim. Então, eu posso, por exemplo, delimitar o ano da dotação. O que eu vou fazer? Eu jogo ele para filtros. Ele vai aparecer o ano de dotação aqui em cima. Ó, só tenho 2025 por enquanto, então é esse que vai ficar, né? Mas eu posso filtrar melhor, por exemplo, a data, né? E na data, sim, eu colocar esse outro filtro e saber, por exemplo, que foi feito no dia 31/12. Então ali eu tenho, ele apareceu no mês de data porque eu estou mês e dias aqui, mas eu posso retirar, isso vai ficar mais bonitinho ali. Então, dia 31/12 eu tenho essa soma de valor liquidado. Então, essa é uma maneira de olhar os dados da prefeitura, através dos dados abertos de Curitiba, né? Vou fechar isso aqui. Então, eu posso explorar, né, o que eu quero saber. Então, por exemplo, quando eu clico em conjunto de dados, a internet está ruim, eu tenho a assistência financeira complementar do piso salarial de enfermagem, clique economia, né? Então, eu posso consultar o preço, fazer uma pesquisa média do bairro, tem bairro mais caro, tem bairro mais barato, enfim. Então, um custo de vida mais ou menos, assim, comparando por bairro da cidade. Então, eu vou abrir uma aba aqui. Então, eu conecto a Curitiba, né? Então, que registra as participações dos cidadãos nas diferentes consultas públicas. O Fala Curitiba, que é a menina dos olhos da prefeitura para fingir que está escutando as pessoas. Base de alvará, isso é importante até para saber, por exemplo, se você está com o comércio te atrapalhando, ou enfim, você pode consultar se está tudo ok, se está regular, né? Então, os eventos, licitação e contratação na época da Covid, que curiosamente está sendo atualizado até então, faz 2 semanas e já está sendo atualizado ainda. As licitações e contratações, unidade de atendimento ativo, enfim. E a partir do momento, e eu recomendo muito que as pessoas façam um curso específico de ciência de dados, justamente para poder entender melhor assim, o que está sendo feito. Então, por exemplo, sistema o legislador, dos vereadores, casos de Covid de Curitiba, base de novo, aí aparecem repetidos muitas vezes. Assim. Censo de Covid de dengue, eventos da prefeitura, apareceu de novo eventos. Então, assim, oficina de música, fila de pretendentes da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, o e-saúde, enfim. Então, a ideia é que você consiga acessar esses dados através dos dados abertos e usar o Excel para processar esses dados. Pô, Rafa, mas só no Excel? Não. Tem programas pagos, tipo o Tableau, tem as inteligências artificiais hoje que você pode pegar esse arquivo e jogar na inteligência artificial. Claro que importante revisar sempre qualquer informação, mas, mas você consegue acessar mesmo que você não tenha o mínimo de conhecimento. Então você pode, por exemplo, jogar a fila ali e pedir para a IA te dar os 5 próximos da fila. E ela vai fazer isso, claro que é bom conferir, mas ela vai fazer isso tranquilamente. Você pode pedir para que o ChatGPT faça em Python gráficos da evolução da fila da Coab, por exemplo. Então, são coisas que você pode ir investigando e pode olhar, e isso vai ficar mais claro com o decorrer do curso, se tratando justamente da investigação que teria assim, sobre esse ou aquele determinado ente ou fato dentro do diário oficial da prefeitura.
Então, essa primeira aula é uma aula curta, mas para explicar o que são dados abertos, explicar o que é a transparência de Curitiba e, por fim, mostrar um pouco dos dados abertos da cidade. Mais para frente no curso a gente vai tentar linkar mais uma coisa com a outra, mas é só para vocês entenderem aonde encontrar e que não é um bicho de sete cabeças e que a gente consegue unir investigação com dados abertos da cidade e com o software que todo mundo usa, que é o Excel. Então não tem uma ferramenta mágica detetive que vai fazer esse trabalho. Claro que inteligências artificiais ajudam, mas elas têm que funcionar como copiloto daquele que está investigando. Então você sempre tem que investigar, pedir para ela te ajudar, mas conferir o resultado, como se fosse um estagiário. Ela está aprendendo com você. Claro que treinando cada vez mais, entendendo cada vez mais, você começa a detectar melhor o furo de uma inteligência artificial ou a robustez daquilo que ela está te explicando. Eu espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro episódio, um episódio mais ou menos curto, mas para que a gente dê início a esse curso de investigação do poder local, principalmente Curitiba. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no chat. Se você quiser entrar para o grupo do curso no WhatsApp, pode me mandar mensagem também. E vamos tentar criar um ambiente de investigação que a gente possa fiscalizar melhor o poder público e que possa, enfim, entender como exercitar a cidadania dentro da cidade. Bom, um abraço, até semana que vem, até o próximo vídeo.